E aí, pessoal, beleza, gente? Galera, hoje a gente vai iniciar abordando aqui alguns recursos básicos, tá? Do Microsoft PowerPoint, que é o software de apresentação, né? Muito utilizado, como vocês bem sabem. Outras ferramentas semelhantes existem, né? Existe também versão online, né? A gente vai trazer aqui alguns recursos, tá? Do PowerPoint mesmo, beleza? Eu vou abrir aqui o PowerPoint. E aí, essa ferramenta, ela faz parte, né, da suíte de aplicativos do Microsoft, né? Esse é o editor de apresentações, né? O PowerPoint. Quando você abre aí o documento, você vê as opções aqui de modelos já prontos, tá? E você pode abrir aqui um documento em branco, tá? Uma grande diferença aí, um dos grandes avanços aí dessas últimas atualizações é essa parte aqui lateral, tá? Em que eu tenho designs, né? De sugestões de elementos, né? Dentro de um slide, tá? Então, assim, isso já facilita a apresentação para muitos que não tem tanto domínio, criatividade. É claro que existe, inclusive hoje, né? Falando a título de hoje, já que eu estou gravando esse vídeo agora, ferramentas de inteligência artificial que geram apresentações, né, que a depender do conteúdo e coisa do tipo, já facilita mais ainda, né, mas é claro que é preciso ainda fazer uma edição em cima dessas apresentações, né, deixar mais dentro do que você pretende fazer. Mas aqui o objetivo é apresentar o PowerPoint. Os formatos de arquivo, pessoal. Os formatos de arquivo padrão do PowerPoint é o PPTX. Quando você vir aqui em salvar arquivo, você vai ver, ó, a apresentação do PowerPoint, é o PPTX, né? Isso aí desde a versão 2007 da Microsoft, tá? Outros formatos é possível, ele abre, né? Ele consegue abrir formatos também. Se você vir aqui em abrir, você vai conseguir abrir. Eu não vou ter aqui esses tipos que eu quero, então eu prefiro mostrar aqui no salvar como mesmo. Formatos de versões mais antigas, a título dessa daqui, né, ó, 97 a 2003. Também formatos de Open Document, né, que é utilizado lá no LibreOffice. Open Document Presentation, né, formato de apresentação do documento aberto, Open Doc Presentation. Você também pode salvar, como em outras ferramentas, em PDF, tá? Tem diversas como imagem, né? E aí um detalhe, galera, importante, eu vou voltar aqui, já vou antecipar, né? Você pode criar um novo slide aqui, clicando em novo slide, botão direito, novo slide, e aí quando você vai salvar, você pode botar como PDF aqui, em mais opções, você vai ter várias opções aqui, como eu quero salvar todo o slide, eu quero só o slide atual, eu quero salvar só por seleção, né, do slide 1 ao slide 1, né, se for o caso, ou do slide só o slide 2, e assim por diante, né, qual é o formato, sim, folhetos, quantos eu quero por páginas, e aqui ele vai mostrando como vai ser salvo o seu PDF. Então, todas essas opções você tem aqui e você pode aplicar no PowerPoint, né, de salvar como uma imagem JPG, PNG, né, outros formatos lá, como vocês podem ter visto, BMP também, tá? Se você voltar lá, vai ter os formatos permitidos, tá aqui, ó, formato também TIFF, GIF, né? Até como vídeo a gente vai ver depois transformar esses slides em vídeo, beleza? Aqui nessa página inicial, você tem algumas opções, né? Você tem diversas ferramentas, né, que são semelhantes ao que você já viu lá, por exemplo, no Word, tranquilo? Mas tem alguns grupos aqui que são específicos, óbvio, como por exemplo esse grupo de slides, né? O bloco ou grupos, né, de slides aqui, onde você pode
clicar em novo slide e escolher o layout e o formato que você quer. Você tem opções de duplicar slides aqui, ó. Você tem a opção, por exemplo, esse slide está nesse formato, nesse layout. Você vem aqui em layout e muda, né, ó, o formato que você quer, e ele já dá sugestões aqui de slides que você pode criar, tá? No botão aqui novo slide, ele vai te dar as opções de novos slides, mas eu já vou antecipar e dizer que aqui, ó, na aba design, se você alterar, por exemplo, esse design aqui para uma opção, vou botar essa opção aqui que é mais clean, quando você voltar aqui em novo slide, ele já vai estar formatado de acordo com o teu layout, o teu tema escolhido também, beleza? Tranquilo? Então entenda que o layout, na verdade, de slide, né, ele vai consistir exatamente na distribuição, né, dessas caixas de textos aqui, ó, né, e também de figuras, caso, por exemplo, uma situação como essa, figuras, gráficos, que é possível também, se ele tivesse aqui, dependendo do seu slide, né, gráficos que ele também poderia sugerir. Então isso aí é o que consiste o layout do slide, tranquilo? Você tem aqui as opções de formatação semelhante às outras ferramentas, né? Todo tipo de formatação, assim como na área de fonte e parágrafos. Você também tem a opção aqui de desenho, né? Já trazendo aqui, por exemplo, eu vou criar um novo slide aqui, eu nem olhei a opção, e eu poderia aqui, nessa opção, ele já sugere aqui, se eu quero inserir um gráfico, se eu quero inserir tabela, tá? Então eu posso colocar um gráfico aqui como esse, e ele já sugere aqui para mim uma simulaçãozinha do Excel, né, com valores, óbvio que isso aqui é um exemplo, né? E aí, se você tem algo desse tipo para apresentar, você já tem ele aqui, esses gráficos, e pode formatar o gráfico conforme você deseja, né? Quando você clica aqui no gráfico, observa aqui, ó, formatar gráfico, aparece, design do gráfico aparece, né? Então, lá no Excel a gente até estudou isso, né? No Excel, então você tem várias ferramentas aqui. Tem também um bloco fonte, né? Como eu falei para vocês, onde você pode formatar o texto conforme a sua necessidade. Se apertar negrito, se não apertar negrito, o que vocês, acredito, já compreendem, né? Alguns detalhes, por exemplo, se eu desenhar aqui, eu posso desenhar essa opção, desenhar esse quadrado não, né? Esse retângulo. E aí eu posso, ó, forma do formato, eu posso formatar aqui como eu quiser. Preenchimento, olha que apareceu uma aba nova. O tipo do preenchimento, cor da forma, aqui ó, contorno da forma, se eu quero algum tipo de efeito, enfim. Tranquilo? Isso aí é bem basicão mesmo, apenas estou mostrando para vocês, onde vocês podem, aqui mesmo ainda na página inicial, eu posso preencher aqui meu retângulo como eu quiser, né? Então, essa montagem do slide, né, eu estou apresentando a vocês esses recursos básicos que vocês podem utilizar para montar o slide, tá? Ainda aqui dentro da aba de página inicial, se você, ou para esse agora, tá? Se você quiser ver, por exemplo, aqui tem algumas opções, por exemplo, em parágrafo, se você observar, tem essa opção aqui de adicionar ou remover colunas. Você pode dividir o texto em 2 ou mais colunas, semelhante ao que a gente já faz no Word, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui 2 colunas, olha o que acontece. Ó, ele dividiu aqui 2 colunas, ele vai vir para cá agora. Então, se eu precisar fazer isso, eu posso utilizar essa função aqui, tá? Esse recurso aí. Além desse, ainda no parágrafo, você tem a opção de direção do texto, ou seja, como é que você quer o seu texto. Às vezes é necessário você alterar a posição, a direção do seu texto. Então aqui você vê o padrão, que é horizontal, mas tem outras opções. A opção de alinhar o texto, né? Então você pode alinhar superior, no meio, inferior,
Então o texto que você quiser colocar aqui, deixa eu botar assim, clique clique. Você pode botar história Roma. E aí você coloca aqui, sei lá, imperadores. Então você pode chegar aqui e colocar esse alinhamento no meio, tá? Coisas simples e semelhantes a que é feito já no Word, né? Outra possibilidade, pessoal, é o converter em Smart Art, né? Esse Smart Art é uma maneira de você comunicar informações visualmente, né? Ao invés de você utilizar apenas texto, então dá aquela visão mais atualizada de você usar muitas vezes desenhos com textos, né? Então ele converte um texto no seu slide, em um elemento gráfico, né? Meio que smart inteligente, né? Uma arte inteligente, como ele está dizendo aí, né? Diagrama, um fluxograma que vai ajudar a organizar as ideias, né? Apresentar informações com relacionamento, com ciclos, processos e muito mais. Então, não seria interessante eu usar aqui, por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, história de Roma, ao invés de eu simplesmente usar história de Roma, clica aqui Smart Art, ele vai me dar essa opção aqui, o que eu achar mais interessante, enfim. Isso só para o meu, se eu quiser criar mapas mentais, né? Isso só para o meu título, né? Particularmente, só para essa parte do título, eu acho que esse aqui é o que melhor cabe. Mas você pode criar, por exemplo, um slide aqui. Eu vou criar um desse e vou clicar aqui em tópicos, por exemplo. Exibir estrutura de tópicos. Você pode, por exemplo, deixa eu voltar aqui para o normal. Deixa eu clicar, não. Deixa eu clicar aqui nesse, deixa eu ver. Você pode, deixa eu criar um diferente aqui, acho que desse estilo mesmo. Exibir modo estrutura de tópicos. Não é desse que eu quero. Novo slide, deixa eu ver, em branco mesmo. Exibir. Eu posso criar aqui uma caixa de texto como essa, tá? Escrever, por exemplo, tópico 1. Marcar aqui como não era bem o que eu queria agora não, mas tópico 1 vai servir para o que eu quero mostrar a vocês. Tópico 1. Dou um tab e ele cria aqui um subtópico 1. Opa! Só para eu criar aqui voltar, né? Volto aqui, já é para falar na aba de parágrafo, né, igual aos outros. Posso voltar aqui o tópico 2. Com o tab eu já uso aqui para um subtópico. Tópico 2.1. Dou Enter. Subtópico 2.2. Tá? Acho que já é suficiente aqui. E aí, se eu for converter isso aqui, por exemplo, para a estrutura de tópicos, vocês talvez não estejam vendo porque ele está na frente. Deixa mais embaixo aqui. Eu tenho, por exemplo, essa opção aqui, é bem interessante, que eu posso utilizar para fazer apresentações mais bem relacionadas, né? Então, imagina que eu quisesse apresentar isso aqui e fosse ter que desenhar caixinha por caixinha, escrever, criar essas conexões, o que é possível, né? Eu poderia fazer isso marcando, por exemplo, aqui uma caixinha, aí eu venho aqui outra,
saio escrevendo aqui, faço uma conexão, por exemplo, outra aqui, né? Aí lá vem, ajuste, eu vou pegar uma linha dessa, clico aqui, conecto com essa, é possível, tá vendo? Mas daria muito mais trabalho, né? Até para ficar aqui não tá muito reta não. Beleza? Eu volto aqui para exibir, normal, tranquilo? Bloco parágrafo, opa, desculpa, eu tenho essas opções, né? Clicando aqui nesses slides, é uma ferramenta muito rica, de muitas opções, tá, gente? Muitas opções. Aqui na aba de desenho, como vocês já viram, a gente tem várias opções para desenhar. Né? Então nesse bloco de desenho aí vai apresentar ferramentas para você inserir formas, formatar depois que eu inserir qualquer fórmula dessa, eu vou poder formatar, né, preencher contorno, desenhar, na verdade, desenhar, né? Por exemplo, eu posso trabalhar já com esses caras aqui. Se você, por exemplo, pintar esse cara aqui de outra cor, ó, ele tá por cima desse, né? Mas eu posso deixar esse, trazer para frente, ó, por cima desse, né? Até se eu quiser fazer algum tipo de desenho desse tipo assim, possível, tá? Então, você pode ver que várias formas, na verdade, implicitamente são caixa de texto. Se você clicar duas vezes aqui, você pode digitar um texto aqui, certo? Então, você pode, fazendo isso, editar esse texto, selecionando duas vezes, né? E desenhar seu slide como você melhor preferir. Claro que isso aqui é um rabisco, né, gente? É assim que você aprende, tá? Tô dizendo isso que é assim que você aprende, é mexendo na prática. Isso aqui não é te apresentando os recursos, te apresentando onde você vai, onde você pode utilizar, mas para você aprender, se você precisar de fato, na prática você vai mexendo e vai aprendendo. Depois, quando você vai desenvolver o seu documento, sua apresentação, você já vai estar mais familiarizado, digamos assim, onde os recursos se encontram. Aqui agora, dando um pulo, vamos pular aqui, né? Aqui tem o designer, é aquela opção, né? Abre o painel de ideias de design, na verdade. Suplementos, na verdade ele vai procurar, né? Suplementos são recursos de funções, de novas funcionalidades que tem o Office, né? Ou seja, você tem algumas tarefas que podem ser simplificadas com suplementos à tua ferramenta. Aqui você vai poder usar a digitação por voz, né, para você criar conteúdo e comandos de voz. Então você vai conseguir fazer isso nessa opção de editar, certo? Você escrever, falar, né? E criar conteúdo por comandos de voz. Eu vou passar aqui para essas partes, mas criar um novo slide novamente por aqui. Mas como vocês podem ver, na aba inserir você pode criar novos slides também por aqui, tá? Você tem essa opção de tabelas, de criar tabelas também semelhante no Word, onde você desenha a tabela do jeito que você quer. Vou criar um novo slide. Você tem ainda a opção, o bloco de imagens, né? Que tem essa opção de inserir imagens, que você pode inserir imagens tanto do computador como imagens da internet. E aí é importante dizer que o Bing, né, é usado aí como uma ferramenta de busca. Essa informação aqui do instantâneo, ela funciona semelhante ao que já é feito no Word, né? E o álbum de fotografias, ele vai abrir aí uma janela para... Vai ter também ele cria uma linha de apresentação para sua coleção de fotos favoritas, mas ele, na verdade, ele vai abrir aí uma janela para que a gente busque imagens do computador, né? E aí a gente vai utilizar essas imagens nesse arquivo, né, para poder apresentar nos slides, por slides e coisa e tal.
Enfim, eu também posso buscar aqui, como eu falei, online, no dispositivo, que é o que mais a gente utiliza, né? Bloco de... A gente vai falar depois essa parte aqui também de câmera, né? Você pode inserir neste ou em todos os slides. Bloco de ilustrações, que vai te permitir, além de você também ter essa opção de inserir formas, ó, como lá na página inicial, né, semelhante às questões de arte inteligente, né? Se você já quiser inserir algumas dessas aqui, ó, já tem prontas, né? Listas. Eu quero criar uma lista de nomes. Tem essa lista aqui já pronta, precisa você desenhar, né? Você criou aqui um processo, né? Então ele já cria de forma inteligente. Interessante que essas ferramentas de inteligência artificial que tem aí na internet, que geram, por exemplo, apresentações, geram, né, utilizando a conhecida IA generativa, geram apresentações a partir de textos dado como entrada pelo usuário. Elas utilizam muito desses smart arts, dessas artes inteligentes aqui, né? Então, a depender do que você vai fazer, né, dá uma olhada nesse conteúdo, é bem legal, né? Por exemplo, se você, principalmente você está criando slides para dar aula ou coisa do tipo, existe aqui, ó, um pirâmide para representar. Por exemplo, isso aqui é muito comum. A gente representa lá os tipos de memória, né? Lembra? Memória, eu vou dar uma aula, por exemplo, de memória. Então, eu posso colocar essa pirâmide aqui. Memória de armazenamento, de maior armazenamento, né? Mas de menor velocidade de acesso do processador ao processador, velocidade de acesso que o processador tem aos dados de armazenamento. Então, eu tenho aqui, por exemplo, memórias como o hard disk, lembra disso lá, né? Então, quanto mais na base da pirâmide, maior o armazenamento, menor a velocidade. Então, eu posso trabalhar aqui com memórias DRAM, né? Não sei se vocês lembram desses conceitos. SRAM, mas é claro que o topo da pirâmide não seria esse, né? Tem as memórias do próprio processador, os registradores estão aqui no topo da pirâmide, mas é apenas para mostrar a vocês essas opções, né, de Smart Arts, assim como também de gráficos, né, semelhante ao que se utiliza no Excel. Todos esses recursos estão aqui disponíveis para ser utilizados nas suas apresentações. Temos ainda neste canal, pessoal, aulas também de PowerPoint com outro propósito. Então é importante, se vocês quiserem, assistam aí, posso colocar o link das outras aulas de PowerPoint que são também de revisão, de uma visão geral, né, de uso da ferramenta, mas com propósitos um pouco diferentes dessa daqui. Talvez uma complemente a outra para você que quer prestar alguma prova de concurso ou quer apenas revisar os recursos do PowerPoint ou quer de fato conhecer o mínimo básico, né, que eu preciso conhecer nessa ferramenta. Você também tem aqui as opções de ícones, né, que você pode utilizar como parte da sua apresentação, né? Você quer, por exemplo, um íconezinho aqui como esse, que represente aí uma subida, né? Você quer identificar que está tendo um crescimento em alguma coisa, num tipo de venda na sua empresa, coisa do tipo. Então aqui você tem ícones, né, que são essas imagens vetoriais, né? E aí te possibilita esse tipo de ilustração, né? Você pode redimensionar elas, né, sem afetar, no caso, a qualidade da imagem. Se aumenta e diminui, e a qualidade da imagem ela não é afetada, né? Você também pode alterar aqui as cores, né? Então é mais uma opção de recursos aqui que você pode inserir aqui nas recursos de ilustrações que você pode inserir. Você pode utilizar aqui na aba de inserir. Ainda também, além de gráfico, tem esses modelos 3D, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui de modelos, mas esses modelos 3D aqui também eles são agrupados. Só clicar aqui em estoque, tá? Você
mostrar. Eles também são modelos desagrupados aí por categorias, né? Para você clicar em robôs, aqui tem diversos tipos de robôs. Esses modelos, essa biblioteca, né, de ícones, ela 3D, ela está sempre sendo aí também atualizada. Se você tiver a versão atualizada aí do seu Office, né? Se você clicar aqui, por exemplo, esse daqui, vou colocar vou voltar aqui. Deixa eu ver, pronto, esses móveis, e aí eu boto uma cadeira dessa, né? Quando você seleciona, é permitido você redimensionar, você girar ele aqui, ó, era isso que eu queria mostrar, de forma tridimensional, e deixar da forma que você quiser deixar no seu documento. Vou dar Ctrl Z aqui e deixar ela aqui. Beleza, galera? Ainda aqui no inserir, você tem a opção de links, a opção de comentários. Você pode dar zoom aqui, né? Essa ferramenta aqui de zoom vai inserir, por exemplo, organize sua apresentação. A melhor forma, inclusive, pessoal, de vocês, aproveitando aqui o momento, também estudarem, não necessariamente ficar fazendo apresentações, mas você lê o que a própria ferramenta diz. Aí, se você estiver preocupado com exames, com provas, né? Se você estiver preocupado apenas no seu conhecimento, na ferramenta, se você vai precisar estar usando muito o PowerPoint, se você faz muitas apresentações, observa que tem muita coisa que é detalhe, pessoal, assim, são coisas que são pouco usadas, né? Eu acredito que vamos dizer que para 95% das apresentações que você for fazer na sua vida, eu diria que no máximo você vai utilizar um chute aqui que eu posso dar 5% dos recursos que tem essa ferramenta. Então, assim, uma forma boa de você aprender é você lendo o que a própria ferramenta diz. Organize sua apresentação em sessões e faremos um novo slide com zoom de resumo. Ao apresentar, você pode selecionar sessões e mover-se através de diferentes partes sobre a sessão ou ordem que desejar. Um detalhe que eu acho que eu passei batido foi o uso de sessão. Você está vendo esses conjuntos de slides aqui, né? Então eu posso criar uma sessão aqui, ó, dar o nome de introdução, sei lá. Então eu tenho uma seção aqui, todas, né? Mas aí eu vou criar uma outra seção aqui, ó. Aí eu posso dizer que aqui é, sei lá, conteúdo básico, sei lá. Então você vai criar seções no teu documento, né? Se você tem muitos slides, se você quer melhor organizar, estruturar seu documento, é interessante, né? Então, por exemplo, voltando aqui nesse zoom, ó, você pode dar um zoom de resumo, selecionar os slides que você quer, inseriu aqui, ó, uma seção de resumo dos slides que você quer. Beleza? Então ele insere aí um slide. Ele também pode permitir você inserir também zoom de seção. Eu fiz um zoom de resumo, né? Eu poderia ter feito um zoom de seção, né? E aqui ele me deu a seção 1, seção 2, né? Ele criou aqui a seção de resumo, seção introdução, seção conteúdo básico, né, que eu criei lá embaixo, e assim por diante. Eu vou dar Ctrl Z para não deixar tão pronto. Aqui eu posso criar um novo slide e deixar como eu quiser. Então você tem aqui também
essas opções de link, em que você pode criar um link para um documento ou para e-mail, para página web, né? Enfim, semelhante ao que você também pode fazer no Word. Tem também a opção do botão ação, né? Que na verdade ela vai atribuir, na verdade, a esse objeto selecionado uma ação a ser realizada quando você passar o mouse, né? Quando você clicar ou passar o mouse por ela, né? Então, por exemplo, você pode parar o mouse sobre um objeto para saltar para o próximo slide, ou abrir um novo programa quando clicar nisso aqui, ou um novo link, ou um link, né? Como aqui no caso de links. Então aqui você pode criar essa sua ação. É um hiperlink, você vai abrir um programa. Onde é que está esse programa? Né? Você vai trabalhar com macros, você vai tocar um som quando clicar nesse camarada, né? Então, na apresentação é que você teria isso, né? Aqui eu tô não sei se vocês conseguem ouvir. Eu criei uma ação aqui nesse objeto, beleza? Ainda aqui tem a opção de textos. Eu vou criar aqui mais um slide, olha só isso. De textos, né? Você pode criar uma caixa de texto. Tem também cabeçalho e rodapé, semelhante ou dots, né? Esses formatos de textos aqui, onde você vai criar textos no formato que ele já apresenta, né? Tem também essa opção de cabeçalho e rodapé, né? Que você, na verdade, ela tem um pouco de diferença do Word, porque aqui é exibido na parte superior e inferior de cada página impressa, né? Então aqui dificilmente você utiliza, pelo menos eu nunca vi, eu não sou comum utilizar muito. Eu não gosto, sai de mim, de utilizar muito a cabeçalho e rodapé nessas apresentações. Quando você clica aqui, você vê as opções que, na verdade, você, quando tem um arquivo de slide, você tem que perceber e verificar, né, que você tem de estruturas diferentes. Você pode ter um slide ou anotações e folhetos. Então, cada um desses camaradas, dessas estruturas, né, eles se comportam de maneiras diferentes, tá? Então, quando você clica lá em cabeçalho e rodapé, como eu cliquei, você vai ter opções diferentes aqui para incluir no slide, tá? E aí você vai selecionar o que você quer, se você quer que apareça o número do slide, a data e a hora, né? Aplicar a todos, por exemplo, vai estar aparecendo o número do slide aqui. É a única parte, vamos dizer, o número do slide eu gosto, tá? Para você se orientar, mas eu não gosto de ocupar tanta informação, gastar tanto tempo também até para mostrar. Se eu não quiser mostrar no título, eu marco essa opção, né? Por exemplo, data, fico meio desnecessário. Mas enfim, apenas aqui é para apresentar os recursos a vocês. Tem também símbolos, ó, semelhante ao que a gente já viu lá no Word, né? Equações e símbolos, se você precisar desenvolver equações como ela é lá no Word, né? Uma equaçãozinha dessa aqui, por exemplo, ó. Se precisar modificar, modifica aqui. Se você for precisar desse documento, né, dessa equação, senão você vai inserir até a equação à tinta, né, como a gente fez, né? X, será que ele vai entender como x? Vai, igual a 2x menos 3. Isso aí quer dizer o quê? Que x é igual a 3, né? 3 sobre 2, né? X é igual a, porque x vem para cá menos, fica 2x menos x dá x, menos 3 vai para lá, fica 3 sobre 2 na verdade, né? Então x vai ser igual, ele vai entender outra coisa ali agora, né? Por isso que eu vou limpar aqui, mas eu vou deixar assim, y igual 2x mais 1, inserir. Fica aqui a equaçãozinha pronta se você precisar.
está fazendo uma apresentação, disciplina de matemática, ou você está fazendo algo semelhante, né, utilizando números, eu prefiro usar aí o desenho, né, fica mais rápido do que você está montando a equação. Ainda lá inserir já foi. Tem a aba também aqui de desenhar, né, vamos falar dela só para concluir. A aba de desenhar, que aí ela é bem relacionada com a questão de telas sensível ao toque, né? Desenhar com toque, por exemplo, está marcado, não está marcado, desenhar com toque, né? Se quiser desenhar aqui, então, com essa ideia de tela sensível ao toque, né? Esses recursos aqui de desenhar eles são mais relacionados com isso. Então, são recursos novos também, nas versões mais novas do PowerPoint. Né? Então, você pode ter aqui tinta em texto. Circule algum manuscrito com a ferramenta seleção de laço. Em seguida, use este botão para converter a tinta em texto. Né? Tinta em forma. Segure alguma tinta com a ferramenta seleção de laço. Em seguida, esse botão para converter a tinta em formas ou diagramas. Né? Eu vou seleciono aqui, tinta em texto, beleza? Eu vou deixar aqui mais uma vez, eu vou pegar esse camarada, caneta, vou botar aqui aquela mesma história, né? Y igual a 3x mais 2. Vamos brincar aqui. Então, se você selecionar aqui, essa é a seleção de laço, é essa, né? Olha lá. Então você vai tinta em texto. Transformou aí em texto do jeito dele. Tinta em forma, será que ele vai fazer alguma coisa? Não. Aqui foi mais interessante, né? Ver como é que vai trabalhar do mesmo jeito. Mas nesse caso aqui, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Pronto. Ele conseguiu transformar nisso aqui. Apenas para mostrar a vocês, né? Olha aí. Repetição de tinta. Se eu quiser apresentar isso. Tá? Deixa eu apagar essa. Não, pode deixar. Essa opção de desenhar. Tá? Depois a gente vai apresentando cada aba dessa. O que é que você vai tendo aqui, as principais recursos de cada aba dessa daqui. Também tem tinta em expressões matemáticas, né? Tinta em expressões matemáticas, você pode abrir aqui o editor e fazer o que eu acabei de fazer quase agora, né? Que é semelhante a tudo isso. Beleza, galera? Então, para não ficar tão... essa parte 1, né? Parar por aqui. E na próxima aula a gente continua as próximas abas. Beleza? Um abraço, galera. Valeu, que Deus abençoe vocês. Fui! E aí, pessoal, beleza, galera? Estamos mais uma vez aqui de volta para mais uma aula de PowerPoint, né? De alguns recursos básicos do PowerPoint. Galera, a gente vai continuar aqui de design, né? Já tinha até mostrado para vocês dessa aba design. Essa aba design aí ilustra aí figuras, né? Ilustra aí layouts, né? E apresenta aí temas, né? Na verdade, temas que você pode utilizar para construir seus slides, né? A gente pode aqui escolher um tema diferente. Vamos ver esse aqui, tá? E aí, todos os slides você vai construindo slides aqui, você vai criando aqui no layout que você deseja, né? E aí ele vai criando a partir do que você escolheu lá em design, certo? Você também pode aqui criar, tem algumas variantes, né? Que ele já sugere aqui, ó. Se você quiser alterar, prefiro assim mais clean. Você também tem aqui personalizar o tamanho do slide. Você pode deixar nesse formato, digamos, paisagem, né? E aí você pode tanto maximizar o tamanho do conteúdo ou dimensionar para garantir o melhor ajuste.
Maximizei aqui como ele ficou. E eu posso usar aqui nesse formato padrão, desculpa, widescreen. Mas eu posso aqui também, ó, por exemplo, transformar em retrato. Eu gosto de usar, garantir um maior ajuste, né? Fica aparecendo um documento aqui no formato mais do Word, né? Então aqui eu vou garantir o ajuste para esse, deixar desse jeito. Formatar plano de fundo, eu também, tela de fundo, desculpa, eu também posso, né? Ó, conforme eu achar melhor. E aí, preenchimento e gradiente, vou escolher a cor aqui, o tipo, eu não vou entrar em detalhes do que você pode fazer aqui, né? Apenas apresentando para vocês. E aqui eu vou deixar cor branca, para ficar como estava, tá? E a opção de designer, né? Aqueles designers mais, né? Você pode ir alterando aqui, né? De acordo com... Às vezes tem que ter cuidado com muita informação, muita coisa no teu documento, tá? Ctrl Z aqui. Transições. Interessante aqui como você vai alterar, né? Vamos dizer assim, apresentar uma transição de um slide para o outro. Então, não confunda transições com animações, tá? A gente vai falar depois. Essas transições vai agregar aí ferramentas para que você controle, por exemplo, a transição de um slide e vai permitir, por exemplo, algum tipo de efeito entre os slides, tá? Você pode, inclusive, colocar um som, né? Você pode definir um tempo, né, de um slide para o outro. E aqui você definir intervalos, né, com som, com o que seja. Eu não costumo. Além de você gastar muito tempo, se você for mexer em tudo isso, deixar muito, você vai ter, né? Eu vou aqui criar, por exemplo, novos slides e você vai gastar muito tempo com isso, né? Mas imagina aí que tu tá com esse slide aqui, tá criando slides e aí tu coloca aqui um círculo. E aí tu quer fazer tipo uma movimentação nesse círculo, né? Veja, eu vou copiar, vou duplicar o slide aqui, vou jogar aqui nesse caso o círculo para cá, nesse outro, e vou botar um texto verde. Tem até uns formatos aqui que você pode tipo esse Bradley, parece uma letra, né, mesmo. Essa aqui também. E que você pode você pode formatar aqui efeitos no texto também, mas não é isso que eu queria aqui. Só quero mostrar para vocês aqui em transições, você selecionando as duas opções e marcando em transformar, por exemplo, quando você estiver apresentando esse slide, olha lá, eu cheguei aqui nesse slide, passei para o próximo, ele vai, se eu observar aqui, ó, transformar, ele vai mover os itens do slide anterior para seus novos locais no slide atual. Para obter esse resultado, você duplica o slide, foi o que eu fiz, muda os itens de lugar. Na verdade eu não tinha duplicado aqui, né? Aqui agora, esse aqui eu pego e acho que eu não tinha duplicado, né? Muda os itens de lugar e
Aplica a transição transformar. Então esse é só para que você... Deixa eu fazer assim. Aqui ele só que aqui ele vai... Não sei se ele vai pegar agora. Ele meio que deu A, mas ele não queria que ele fizesse desse jeito. Ainda não fez. Deixa eu tirar aqui o para nenhum. Deixa eu ver se ele vai fazer como eu quero. Se eu visualizar, não fez o que eu queria não, mas tudo bem. Mas esses são recursos que você tem em cada transição do slide dessa aqui, você teria que verificar para a sua necessidade, se vai fazer sentido. Senão não vale a pena você perder tanto tempo em vou deixar minha apresentação com a transição mais uma transição mais de slides mais interessante do que a outra, enfim. Eu não costumo mexer tanto nisso, no máximo em animações aqui, se você quiser criar alguma animação, você vai criar, não é na transição de slide, para não confundir isso, mas nos objetos, né? Se você, por exemplo, quiser criar uma animação aqui, eu quero que esse objeto apareça aqui. Então observa que ele cria uma sequência, tá? Então, por exemplo, se eu colocar um outro objeto aqui, ó, ele vai, e eu adicionar uma animação também aparecer, 1, 2, quer dizer o quê? Ó, um aparece e o outro aparece. Essa ordem é controlada. Essa ordem é controlada aqui. Você pode mandar mover antes, ó. Ele virou 1, esse virou 2. Mover antes, esse volta a ser 1. Se eu inserir um outro objeto aqui, e adicionar também uma animação, você já vai observar que você pode ir aqui, ó, movendo para frente e colocando cada objeto na posição que você deseja. No momento esse até o 1, o 2 e o 3. Então, se eu apresentar esse camarada, né, é diferente da transição de slides, tá? De um slide para o outro. Se você fizer isso aqui, por exemplo, deixa eu apagar esses caras, colocar esses caras para cá e botar a transição desse para esse em transformar, até quando eu mandar visualizar aqui, ó, e visualizar esse, vai dar não ficou tão legal como eu queria. Por quê? Nesse caso porque ele pegou a própria sequência também da animação aqui, ó. Nesse outro também estava com a mesma sequência. Nesse caso é porque estava com a sequência. Que eu acredito que para animação, se você quer, tem vários efeitos aqui de animação, né? Mas se você quer, ó, surgir, flutuar, dividir, eu não gosto muito de usar esses. Acho que polui muito os slides, suas apresentações. Isso era mais antigamente, né? Era mais usado. Ó, para tudo isso para apresentar um. Eita! Eu não gosto. Enfim. Você pode adicionar animações, aqui tem diversas. No máximo,
Ainda uso. Quando você quer esconder um conteúdo, o esmanecer aqui é o mais utilizado. Beleza? Aqui na aba de apresentação do slide, você pode apresentar o slide do começo, do slide atual. Tem o F5 para isso, tecla de atalho, Shift F5 para isso aqui. Uma apresentação personalizada, que você pode criar qual a sequência de slides que você quer apresentar, né? Então você pode criar aqui essa sequência e dar um nome a essa apresentação e mostrar, por exemplo, ele vai mostrando aqui os slides. Ele pulou, né, para 1, 3 e 5. Né? Se você pode ver que ele não... Se você colocar aqui só para o 4, eu vou botar uma seta, assim, só para você saber. E o 5, eu vou fazer isso aqui. Então, se eu mandar aqui, ó, apresentações, eu tenho uma apresentação 1 aqui, ó. Slide 1 foi pro do triângulo e foi do risco, certo? Que é aquela 1, 3, 5. Você pode configurar também a apresentação, pode mandar ocultar algum slide, né? Esse aqui, por exemplo. Configurar a apresentação dos slides, e aí você tem de várias formas de quais slides você quer apresentar, avançar slides manualmente, usar intervalos se houver intervalos, né? Repetir até que ESC seja pressionado. Enfim, tem uma configuração geral aqui da apresentação dos seus slides. Você tem a opção também de testar intervalos, para você testar o tempo de cada slide seu, né? E o PowerPoint aí você faz um teste aqui para quanto tempo você vai gastar para cada slide. Aqui para você registrar, né? Clica aqui para você escolher onde vai iniciar a gravação ou para limpar alguns intervalos desses que você registrou. A parte mais também mais usada é essa parte de exibição, de exibir slides, onde você pode exibir em formato normal, estrutura de tópicos, classificação de slides, anotações, para você fazer anotações aqui para cada slide, né? Módulo de leitura de slide, né? Leitura de texto. Essa forma de exibição, isso aí é muito cobrado aí, inclusive em exames, né? Principalmente em relação a slide mestre. Eu vou deixar aqui normal. Esses modos de exibição aqui, modos de exibição de apresentação, cuidado, e modos de exibição mestres, né? Importante você lembrar que, por padrão, a exibição da apresentação é normal, né? Mas você tem também essas opções. Então, o modo de exibição normal, além de ser essa interface, né, normal usada para a gente editar os nossos slides, como a gente tem feito, também é importante conhecer que algumas partes que podem ser exibidas aqui neste modo, por exemplo, que não é apresentado aqui. Quando você quer ver todos os seus slides, né, classificar seus slides, inclusive fazer isso também, né, organizar seus slides se for preciso, né. Esse modo de apresentação dos slides é mais interessante, né? Então, quando você está aqui no modo normal, você tem, por exemplo, as miniaturas dos slides aqui ao lado, como a gente já vem utilizando, né? Que é o modo de exibição normal. Esse modo de exibição de estrutura de tópicos, né, o foco, na verdade, é exibir no conteúdo dos slides, na verdade, exibir também as anotações, né? E aqui a ideia não é quando você tem tópicos, né? Tópicos aqui de texto, né? Então, se você... Deixa eu voltar para cá para você, talvez eu explique melhor. Digamos que eu tenho aqui esse camarada, boto tópico 1, né? Tópico
2 e assim por diante. Deixa eu fazer aqui tópico 2, tópico 3 e assim por diante. E aí, eu vou colocar aqui esse camarada aqui, tá? E vou mandar exibir. Opa. Vou botar aqui em layout. Deixa eu ver. Deixa eu ver esse layout aqui mesmo. Não. Esse aqui com uma título e legenda. Pronto. Deixa eu pegar esse cara e aumentar. Veja só. Opa. Tópico 1, tópico 2, tópico 3. Se você vir aqui agora, ó. Deixa eu usar outro slide aqui. Esse com layout. Esse aqui. Então, tópico. Para que serve isso que eu estou querendo mostrar para vocês? Tópico 2. Tópico 3. E aí eu fosse falando aqui subtópico. 1.1. Subtópico. Ponto 2. Ou 2.1. Subtópico 3.1. Veja só, se eu faço isso e venho aqui, boto tópicos, e modo de estrutura aqui, ó, nesse slide, ele traz para mim aqui a ênfase, né? O foco é no conteúdo dos slides e não nos objetos que tiver inserido. Então, por exemplo, se eu vir aqui agora, que eu quero mostrar isso para vocês, colocar esse camarada, venho para cá, ele aqui ao lado, né? Diminuir isso. A ideia não é como está no normal aqui, ó. Você vê uma miniatura, né? Só isso. Mas nas estruturas, né? Você observar que tem estrutura, que tem... Nesses outros não tem, né? Eu não coloquei textos. Mas nesse aqui que tem estruturas. Olha a forma de apresentação dele. Beleza? Só isso que você precisa compreender. A classificação eu já mostrei para vocês, né? Você pode ter essa visão ampla aí de toda a apresentação. Você pode reordenar os slides se for preciso. Nesse aí é interessante você entender que você não consegue editar, tá? O de anotações, caso você tenha anotações nos slides, aí você vai ter uma visão de como seria imprimir o arquivo aí, por exemplo, nesses dados, né? Você tem um texto aqui, texto sobre o conteúdo do slide, né? É isso aí. Então, modo de leitura, né, como vocês já viram, que também é apenas para você reproduzir aí a apresentação numa janela, né? Você vai ver as animações, transições, sem alterar uma apresentação em tela cheia, tá? Só esses modos de exibição é importante você saber. Vamos falar agora desses modos de exibição mestres. E aí, pessoal, eu vou criar aqui, eu já tinha aberto aqui para criar uma apresentação nova.
E vou criar aqui um design, usar um design desse, tá? Vou dar outro diferente, esse aqui. Pronto. Esse design aqui e um novo slide, pá, beleza. Outro novo slide aqui. Na exibição do slide mestre, perceba, o slide mestre, esses modos mestres aqui, né, o principal é o principal que mais você usa. Então ele vai controlar a aparência da apresentação inteira, inclusive cores, fontes, segundo plano, tudo. Efeitos e praticamente todo o resto. Você pode inserir uma forma, ou seja, ou logomarca no slide mestre, por exemplo, para que ele seja mostrado em todos os lados automaticamente. O slide mestre ele não vai ser um slide em si, mas ele vai ser um template, um formato para todos os slides, né? E para cada design desse, então, desculpa, para cada layout desse. Então, por exemplo, é como se aqui já tivesse um slide mestre definido, tá? Você, toda vez que eu for criar um slide aqui, por exemplo, em novo slide, com comparação, por exemplo, ele vai criar desta maneira. Um texto aqui, para eu colocar um texto, ele vai criar dessa forma. Toda vez que eu for colocar aqui um conteúdo com legenda, ele vai criar dessa maneira. O que é o caso aqui do slide mestre, né? Pra você saber o conceito. Como eu disse, ele é importante não só na prática, mesmo também na sua prática de uso, mas também na sua prática e para quem vai fazer exames, né, provas. Ele vai definir o layout dos slides, né? Ou seja, como ele disse, tudo, formas, plano de fundo, fonte, todos os elementos que você tem no seu slide, né? Você pode ter mais de um slide mestre na mesma apresentação, tá? Você pode verificar que aqui nas miniaturas, né, você vai ter os diferentes layouts disponíveis para o slide mestre que você está usando, para o tema e uso que você está usando, né? Para o tema que você está usando, no caso aqui, esse tema aqui que eu escolhi foi esse, né? Esse aqui, né? E ele dá aquelas opções de design aqui, né? Então, o mestre, o objetivo não é você editar o conteúdo, mas é o quê? Inserir textos, figuras, qualquer outro objeto que você vai ter presente esses objetos em todos os slides baseado nesse layout. Então, se por exemplo, eu venho aqui, slide mestre, e aí, ó, ele diz, ó, slide de título e conteúdo. Isso aqui é, se eu vir aqui, ele vai me dizer, desculpa, é aqui. Ah, ele não diz aqui, né? No problem. Mas isso aqui é slide de título e conteúdo, cabeçalho de seção de layout, enfim. Você pode editar o slide mestre que já existe, né? Você pode criar aqui, por exemplo, colocar aqui o número 1. Toda vez que você criar aqui, você vai botar. Nesse caso aqui eu vou só formatar. Então, toda vez que você criar desse tipo, vai estar nesse padrão, né? Se você chegar aqui e disser, não, aqui vai ser negrito. Pronto, aqui vai ser negrito. Toda vez que for título e... Cadê? Título e conteúdo, é esse, né? É isso. Então, esse é o seu slide mestre, tá? Sair daqui. Normal. Deixa eu ver se ele pegou aqui. Sim. Tá. Não inseri novo slide mestre. Normal. Então veja. Quando eu vou agora aqui, ó, título e conteúdo, lembra que eu deixei ele em negrito? Esse primeiro, né?
Só no primeiro, né? Foi título e conteúdo. Foi esse aqui. Tá? Então, no exibir slide mestre, foi esse. Foi esse. Você lembra que ele não era negrito aqui. Certo? Então você alterou o que você já tinha. Beleza? Desculpa. Folhetos mestre é semelhante, assim como no slide mestre, né? O objetivo aqui, na realidade, não é a formatação, né? Formatação, que basicamente aqui é a formatação de cabeçalho, rodapé e data e número de página. Certo? Basicamente essa formatação. Fechar modo mestre. Por exemplo, aqui em folhetos, se você aqui alterar, por exemplo, eu boto aqui, vou botar cabeçalho. Só para complementar isso aqui, eu não ia nem a data. Eu posso vir aqui inserir, data e hora já tá, né? Deixar desse jeito aqui. Rodapé, vou escrever rodapé. E aqui número de página já tem, né? Mas vou só para dizer, você poderia botar aqui o número do slide. Ele já botou. Se você vem depois para cá e vai, por exemplo, imprimir em folhetos, tá aqui, ó, do jeito que você configurou. Tá errado o nome cabeçalho, né? Rodapé, cabeçalho, enfim. Deixa eu voltar para exibir normal. Tranquilo? Tem ainda também o modo anotações mestras, né? Dessa mesma maneira, você pode ver aí que ele também permite você configurar a formatação do cabeçalho, disso aqui, de rodapé e tudo mais. Também das anotações, de como vão ser apresentadas aquelas anotações, caso você esteja usando aqui esse formato de anotações e tem anotações para cada slide seu. Então, é importante você ter esse cuidado aqui na forma de exibição, dessas formas de exibição aqui, né? Às vezes a gente se prende apenas a normal, né? Mas como eu disse, classificação, para você ordenar, classificar seu slide, excluir slide, você consegue fazer isso de forma mais rápida, né? Anotações, você vai poder ter a anotação do slide. Anotações dos slides, no slide 1 aí, ó. Então você quando chega aqui, ela não vai aparecer. Mas eu tenho essas anotações aqui. E fato que, se eu, por exemplo, for imprimir, for exibir as anotações mestres, deixa eu voltar aqui. Opa, foi o que eu fiz? Você vai ter aqui anotações mestres desse primeiro slide. Mestras. Né? Você vai ter um modelo aqui de como essas anotações, de como tá aqui. Bem, não precisa mexer. Se já tá bom para você, não precisa mexer. Né? Importante é você compreender o conceito desses slides mestres, folhetos mestres, anotações mestras, né? Entender que ela define um template, define um formato. Geralmente, pessoal, o formato que já é definido pelo próprio, pelo menos eu falo, às vezes que eu usei na minha vida isso aqui, é o próprio formato que já ele sugere. Eu basicamente não curto, tá mudando muito, já tem um padrão aqui, usa esse padrão. No máximo, o que eu ainda digo assim, na prática, animações, onde você quer prover, esconder algum conteúdo, né? Fazer uma pergunta, por exemplo, e não quer que a resposta já tenha apresentado, então aparece depois. Transição dificilmente, mas esse Smart, por exemplo, é muito bom você tá utilizando esse conceito de Smart Art aqui, em muitos
que você vai desenvolver. Aí você sai um pouco dessa... Você sai um pouco desse conjunto fixo de recursos, né? Só tabela, texto, imagens, né? No máximo mudando o layout, né? Mas esse Smart sim é legal, porque você consegue deixar os seus slides diferentes um do outro. Ora você vai estar com a lista, ora você vai estar com o processo, ora você vai estar no hierarquia. Então os slides vão ficando mais, digamos assim, até aqui com uma aparência mais atual, mais, digamos que mais limpa, né? Mais clean. Não fica tão repetitiva a sua apresentação, é isso que eu quero dizer. Evite, algo que eu sugiro é que evite muito efeito, muita informação, muita mudança, porque já existe um padrão aqui, já bem definido. Slides muito cheios de informações, de gráficos demais. Vai botar um gráfico, usa um slide só. Vai botar uma imagem, de preferência um só. Né? Muitas movimentações, muitos recursos que, além de dar trabalho, vai cansar quem está vendo. Né? Não é o objetivo aqui dessa aula dar dicas de uso dos slides, de como fazer uma apresentação, mas aqui o objetivo era apresentar o básico do PowerPoint para vocês saberem onde esses recursos se encontram. O que eu vou precisar fazer? Isso, isso e aquilo. Pronto, já sei onde está e é o básico. Tá? Eu não vou entrar em outras partes, como gravação de tela, até porque eu não recomendo assim, o PowerPoint nessa função. Né? Tem ferramentas que eu acho que são mais interessantes para isso, caso você precise gravar a tela do seu computador para fazer alguma gravação de vídeo, semelhante ao que eu estou fazendo aqui agora. Beleza? Então, o básico é isso, né? Esse aulão aí básico do PowerPoint, que você precisa saber onde os recursos se encontram, o que o PowerPoint te oferece. Né? E aí você agora tentar fazer. Né? Cria uma apresentação, vai lá o conteúdo da área que você conhece, começa a criar, deu errado, faz de novo, vai criando. Quando você sentir mais confiança, você começa a fazer suas apresentações, beleza? Mas principalmente para quem vai fazer algum tipo de exame, uma prova, um concurso, se liga na posição, onde se encontra cada recurso desse, qual é o objetivo de cada recurso desse. Então vai lendo aqui, ó, verificar a ortografia, a mesma função lá do Word, né? A gente passou direto aqui dessa opção de revisão e de gravar, né? Também de ajuda, só falei dos principais pontos, não dá para dar um curso de PowerPoint aqui, esse não é o objetivo, em 1 hora, né? 1h30. Então, se esse é o objetivo, um curso mesmo, você pode procurar outras aulas nesse sentido de prática do PowerPoint. Aqui a ideia é mais de apresentação do PowerPoint, dos recursos, de onde se encontra os recursos, o que ele permite fazer, de conceitos, né? Dessa ferramenta, e aí aplicando, principalmente quem vai fazer algum tipo de prova ou para uso comum, básico, pessoal, básico. Né? O básico dá para ter sido foi apresentado aqui para vocês, e a prática, né? Na prática vocês podem desenvolver aí apresentações. Tem mais algumas aulas de PowerPoint aqui no meu canal, tem também básicas, mas até com um foco um pouco diferente desse daqui. Beleza? Então, galera, valeu, um abraço, que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Fui.